Fernando, tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bom. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, senhor Fernando. Bom, tá aí, né? Bauru foi contemplada aí, um dos primeiros casos de Zika vírus no estado de São Paulo acabou acontecendo em Bauru. Fernando, coloca para o nosso telespectador o que é o Zika vírus e como foi essa contaminação de Bauru. Pois é, nós aqui tivemos esta semana, professor, a detecção do primeiro caso no estado que nós detectamos a infecção pelo Zika vírus numa gestante. Aliás, isso foi permitido por um funcionamento, quero aqui fazer um elogio à UPA do Meiridota, que foi responsável por esse diagnóstico, tá a equipe lá, especialmente a enfermeira Silvana, que coordenou esse trabalho, e foi um atendimento impecável que permitiu que a gente fizesse esse diagnóstico. Então, uma gestante, ela está agora com 21 semanas, na época da infecção tinha 18 semanas de gestação, e então foi detectado que ela teve infecção pelo Zika vírus. Muito bem. O Zika é um vírus que ele faz parte de uma família de vírus, da qual faz parte também o vírus da dengue, que é uma família chamada de arbovírus, e ele foi detectado no final da década de 40 na África. Nem se sabia naquela época que ele foi detectado em populações de macacos na África. Nem se sabia que ele pudesse causar doença humana. E como um agente de doença humana, nunca teve grande relato na literatura, até que mais recentemente teve, em algumas regiões do mundo, um informe de situações que envolviam a infecção pelo Zika vírus. Especificamente no Brasil, nós começamos a ter esses relatos no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado. Tanto é que se acredita que a entrada do Zika vírus no Brasil tenha uma relação com a Copa do Mundo, que aconteceu em julho. Quer dizer, a Copa foi 14, né? 14. Foi 14, então um ano anterior. Então, ela entrou e aí o ano passado nós começamos a detectar casos. Mas foi mais ou menos no meio do ano que teve essa detecção, se viu que tinha uma doença no Nordeste, que a princípio parecia dengue, mas dava exame de dengue negativo. E aí foram investigar e acabaram chegando neste vírus, que é o Zika vírus. O que se pensou na época? E nós chegamos a falar isso na época. Que era uma doença benigna, não causava grande transtorno. Até que no final do ano passado, nós fizemos, o Brasil detectou uma correlação entre a infecção pelo Zika vírus em gestante e o desenvolvimento de microcefalia nas crianças que nasciam a partir dessas gestantes. E esta é uma gravidade da doença que não tinha sido descrita em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, essa foi uma descoberta feita aqui no Brasil. É porque só aconteceu aqui, não aconteceu nos locais? Não. Parece que, olhando depois os casos que aconteceram nos outros locais que já tinham tido antes do Brasil, também estava tendo isso lá e não foi detectado. Então, de uma doença benigna, e ela é mesmo uma doença benigna em adultos, mas por esta implicação com o desenvolvimento das gestações, das crianças que nascem de mães gestantes que pegam o vírus, ganhou uma gravidade excepcional, porque, veja, uma criança desse tipo, para a criança é para o resto da vida que ela vai ter problema em função disso, né? É uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. Essa é outra característica. Transmite pelo mesmo sistema de transmissão da dengue, transmite também o Zika vírus. E nós temos uma condição no nosso país de infestação em níveis bastante altos de Aedes aegypti. Prova disso é que o ano passado nós tivemos mais de 1 milhão de casos de dengue no país. Isso quer dizer que tem Aedes disponível, né? Mosquito disponível para fazer a transmissão da doença. Então, isso é o que nós sabemos hoje, né? Está todo mundo, de certa forma, perplexo, todo mundo querendo atuar no sentido de diminuir muito a infestação pelo mosquito,
Nós não sabemos se nós vamos conseguir ou não, porque faz muito tempo que a gente Claro. está perseguindo isso e tem tido dificuldade em fazer. E se não tiver apoio da população, Eu esquece também acho que não vai, né? Ou se a população não participar no seu dia a dia, dentro da sua casa, eu acho que a gente não consegue De jeito atingir esses objetivos. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. Mas vamos dar uma situação, uma cronologia na coisa. Então, o Zika é transmitido pelo mesmo mosquito do Aedes. Agora, não vamos falar da gestante. O Zika vírus numa pessoa que não está grávida, ou homem ou mulher. Quais são os sintomas? O sintoma que predomina, semana passada saiu na literatura americana um trabalho falando sobre isso, um trabalho feito no Brasil. O sintoma que predomina é um sintoma que se chama, e eu vou explicar o que se chama exantema. Exantema é o aparecimento de um grosseiro no corpo. Então aparecem lesões que podem inclusive se confundir com uma alergia. Parece alergia. Esse grosseiro no corpo, em geral, começa no rosto e nos braços. E depois se dissemina para o resto do corpo. Claro que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que pode ter isso mais intenso, tem pessoa que pode ter isso menos intenso. É o que predomina. Dá pouco mal-estar. Pode ter ou não pode não ter febre. Se tiver febre, a febre vai ser baixa. Seria uma dengue bem suavezinha. Bem suave, com esse componente do grosseiro no corpo mais intenso do que na dengue. Dengue pode dar um grosseiro no corpo que, em geral, é bastante menos importante ou menos exuberante, menos visível do que na infecção pelo Zika vírus. Então, Zika vírus dá o surgimento, então, deste grosseiro no corpo de forma intensa. Este caso, especificamente, que a gente falou aqui, é o primeiro caso que nós detectamos em gestante no estado de São Paulo, que aconteceu aqui em Bauru, e a paciente não tinha viajado, então é um caso autóctone. Este caso foi exatamente como eu estou dizendo e como está na literatura hoje. Não teve febre, não teve grande mal-estar, teve esse grosseiro no corpo, que começou no rosto, nos braços e depois foi para o resto do corpo. Este é o que predomina no quadro clínico. Agora, problema de uma mulher grávida. Quais as consequências que o Zika pode produzir numa grávida? Então, até um pouco voltando à pergunta anterior, né? Se fosse a gente, por exemplo, uma pessoa, um homem que pegasse a doença, é uma doença benigna, pode ter esse grosseiro no corpo, um pouquinho de febre, uma semana desaparece. Um torresminho, deu urticária. Em geral, relaciona com outra coisa. E aí, Corinthians perdeu, eu bebi um pouco demais. Em geral, em uma semana, desaparece. O problema é que se ela for uma mulher grávida, para ela não vai ter consequência séria, para ela, mulher, para a própria mulher. A consequência séria pode ser para o embrião, o feto que está se desenvolvendo e que vai ser o filho dela. Então, este pode ter consequência, porque em função da infecção pelo vírus, nós ainda temos que desvendar muita coisa, nem tudo está desvendado, mas por causa da infecção pelo Zika vírus, pode ter uma alteração no desenvolvimento do sistema nervoso central. E é essa alteração no desenvolvimento do sistema nervoso central que leva à microcefalia, né? Então, a criança nasce com a cabeça pequenininha. Pode ter e pode não ter. Em geral não tem. Em geral não tem. Eu acredito, veja, nós não sabemos exatamente as taxas, as probabilidades. Claro que não é toda grávida que tem a Zika vírus que vai ter problema com o seu feto. Agora, que proporção que é, nós também não sabemos. Isso precisa ser estudado ainda. Nós estamos muito no começo os estudos para desvendar isso. Agora, não deve ser muito improvável, professor. Quando a gente olha os números do Brasil, nós estamos aí com mais de 4.000 casos notificados de microcefalia, é uma quantidade enorme de casos. Muito grande. Embora eu acho que nós tenhamos tido centenas de milhares de casos de infecção pelo Zika vírus, né? Muito mais do que teve de dengue, na tua opinião? Talvez um número parecido com o que teve de dengue. O dengue teve 1,5 milhão, mais ou menos. Talvez um número próximo disso.
É o que eu acredito. Nós não sabemos. Também é um dado que nós não temos, porque não é uma doença que se notificou e que se identificou, se fez o diagnóstico. Agora que nós estamos todos alertas para isso, não é? Mas então, voltando, se for uma gestante, qual é o temor que a gente tem? Se for uma gestante, o temor, para a própria gestante, tudo bem, nada, ela vai ter uma evolução normal, não vai ter consequência para ela. Mas as consequências, então, para a criança, para a gestação dela. Tanto é que, neste caso que nós tivemos, nós estamos fazendo todo um acompanhamento multidisciplinar agora com esta gestante para detecção precoce, enfim, e as medidas que forem possíveis de serem adotadas no acompanhamento dessa gestante. Para ela própria, nada, mas para a criança pode ter consequências graves. A mais grave é a microcefalia, porque isto representa um dano cerebral. Porque as pessoas pensam o seguinte, todo mundo sabe que a microcefalia, a cabeça é menor, tem um tamanho menor do que o normal. E aí as pessoas imaginam que porque tem a cabeça menor é que dá problema. Não, é porque teve um problema no desenvolvimento do sistema nervoso central que a cabeça ficou menor. Olha, o Dr. Marcos Cabelo, ginecologista, nos honra com uma pergunta para você, viu? Então o Marcos coloca aqui, ó. O Marcos é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Bauru. Ele pergunta: boa tarde, Duda e Dr. Fernando. Como está sendo feito o diagnóstico para o Zika vírus? Por exame pelo DNA do indivíduo no sangue materno ou líquido amniótico, ou pela presença dos anticorpos contra o vírus? O exame está sendo encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz ou para Ribeirão Preto? Grande abraço aos senhores. Muito bom. Um caríssimo amigo, o Marcos. Foi meu aluno também, viu? E dos bons, hein? Profissional de elevadíssima competência, dedicado. Então é um prazer receber uma pergunta aqui do Marcos Cabelo. O diagnóstico é o seguinte: o protocolo que nós temos hoje, nós ainda não temos testes desenvolvidos para uso em massa. Essa é uma dificuldade, inclusive, nós queremos saber quanta gente será que teve infecção por Zika vírus aqui em Bauru. Nós não vamos saber isso porque nós não temos esse teste para aplicar. Então, seria um teste baseado em anticorpo, não está disponível. Então, como é que a gente faz hoje, Marcos? A gente faz assim: se for gestante, que é a nossa faixa de risco, porque se for mulher, mesmo que na idade adulta, mas não for gestante, ela vai ter uma doença benigna. Ou se for um homem, como eu falei antes, vai ter uma doença benigna. Nós não temos, as consequências não são complicadas. A complicação é se ela for gestante por essas consequências que eu disse para o feto. Então, se ela for uma gestante e ela aparecer com sintomas, que são sintomas que de alguma maneira podem se assemelhar à dengue, mas eu acho que tem, como predomina a lesão de pele mais marcadamente no Zika vírus, é mais fácil de identificar. Se ela tiver isso, o primeiro exame que nós vamos fazer para ela é o exame de dengue, de detecção rápida. Aí também depende um pouco do tempo de sintoma, mas em geral dá tempo. Logo no início do quadro, faz um teste de detecção rápida que sai o resultado na hora, para dengue. Se esse resultado der negativo, a gente colhe o sangue da paciente e esse material é enviado para o Adolfo Lutz, para fazer o exame para Zika vírus. O exame de Zika vírus é um exame super complexo, porque é um exame, é chamado PCR, né, reação de polimerase em cadeia, que é um exame de amplificação do material genético para detectar o material genético do vírus. É super complexo de fazer, não é alguma coisa que se faça em qualquer laboratório, é um laboratório ultra especializado, lá do Adolfo Lutz. Aí nós estamos tendo uma grande colaboração da Secretaria Estadual de Saúde nessa questão. Então, um exame sofisticado para detectar o material genético, e é um exame que demora. Então é isso que nós estamos fazendo, o protocolo aplicável para gestantes. E você que é ginecologista e obstetra, certamente vai ter esse interesse. Tem gestante, você tem uma gestante, ela apareceu com quadro exantemático, tem um certo componente de febre, cara de ser um quadro infeccioso, suspeitou de Zika vírus, exame para dengue. Negativo, colhe exame, vai para o Adolfo Lutz para fazer o exame. Mas não pode, porque a pessoa não pode estar com o dengue e com o Zika vírus ao mesmo tempo? Se acredita que pode.
se acredita que seja possível ter concomitância das duas infecções, não é? Aí, veja, aí a clínica é que vai recomendar uma conduta, falar, não, eu quero fazer o teste para o Zika vírus, porque eu acho que aqui o que predomina é a cara, o jeitão que tem é um jeito de infecção por Zika vírus. E aí, e também dá uma diferenciação. O teste que eu estou falando para dengue, a pessoa está com dengue naquela hora. Se ela já teve dengue, o teste dá negativo para dengue. Este teste que eu estou dizendo, porque ele mede o vírus diretamente. Claro que o exame demora um certo tempo para retornar também. Essa paciente, por exemplo, que nós estamos acompanhando, ela teve sintoma no final do ano passado. Ela procurou a unidade no dia 27 de dezembro, que foi quando foi colhido o exame dela, e chegou agora o resultado, porque é um teste que demora mesmo para ficar pronto. E não é um teste que vai estar disponível para todo mundo. Eu tenho falado isso insistentemente, porque senão começa a dar uma certa histeria coletiva, todo mundo com medo, apreensivo, aí todo mundo quer fazer o teste para saber se tem. Nós não temos disponibilidade de nenhum teste que dê para as pessoas fazerem para saber se tem a doença. Este protocolo, então, repetindo, é aplicável só a gestante. Gestante com suspeita de Zika vírus, faz teste de dengue negativo, faz teste genético de PCR para... Claro que a prioridade é para quem é grávida, né? A prioridade é em cima disso. Tem uma pergunta interessante aqui também, é do Rafael do Meridota. Ele fala assim, boa tarde, amigos, professor Dudu e doutor Fernando. Acredito que ainda lembra que no início da primeira administração tivemos uma reunião muito tensa na Regional Meridota, onde o senhor foi cobrado rispidamente pelos moradores e assumiu corajosamente alguns compromissos, inclusive com datas, inauguração da UPA, inauguração da unidade de farmácia ao lado da UPA e construção da unidade Jardim Chapadão. Pois bem, sem nenhuma exceção foram todas cumpridas e nossa população tem excelente atendimento pelos seus dedicados funcionários e qualquer reclamação da nossa região seria injusto. Só acredito em política como resultado, e é o que o senhor fez. Parabéns, tenho muito orgulho em ser seu amigo. Excelente chamado da TV Prevê e que faz uma bela campanha com o Faísca no combate ao dengue. Isso é uma prestação de serviço da TV. Bom, um abraço para o Rafael. Vem elogio. Rafael é um grande amigo da gente, um abraço para ele, para a Cristina, esposa dele. E veja, eu acho que é uma obrigação nossa. Como ele falou, a reunião foi muito tensa mesmo, foi no começo da primeira gestão do prefeito Rodrigo Agostinho. E a população estava muito cansada, tinha tido a desativação de uma unidade lá e a gente conseguiu recuperar uma série de equipamentos. Obrigação nossa, acho que o homem público tem que fazer isso. Fernando, chegou um número de perguntas impressionante. Vamos lá, vamos ver se a gente responde Vamos tentar rapidinho. Dar uma acelerada. Ó. O Pedro Valentim, secretário, faz 4 meses que está tendo este mutirão da Defesa Civil do Estado de São Paulo para combater o mosquito da dengue, inclusive com a participação de bombeiros, a Polícia Militar e tiro de guerra. Com a aparição do primeiro vírus Zika em Bauru, vocês decidiram pedir ajuda para o Estado. Não tinha possibilidade de ser feito esse mutirão antes? Veja bem, Pedro, está sendo anunciado, o governo do Estado tem toda a vontade, o desejo de participar dos mutirões. Nós vamos agora, nesses mutirões que nós estamos fazendo, estamos tentando integrar as ações. Claro que sempre foi pedida a colaboração do governo estadual. Quero aqui fazer um elogio à SUSEM. A SUSEM está trabalhando junto conosco nas atividades que nós estamos fazendo nesse momento. E a participação de outros órgãos, Pedro, eu sei que você sempre defendeu a participação de tiro de guerra, parece que agora vai participar a Polícia Militar, Defesa Civil. Nós precisamos ver direitinho qual vai ser o espaço de participação, porque essas pessoas estão ocupadas também fazendo as suas atividades, não é? Nós estamos aguardando que seja volumosa a participação, ela é bem-vinda, não é? Mas nas reuniões que eu participo, que são reuniões técnico-operacionais, o que eu encontro nessas reuniões, lamentavelmente, é só o pessoal da saúde mesmo. A gente sempre só conversa entre nós
sobre esse assunto. E eu gostaria muito que esse assunto fosse mais conversado pela sociedade toda. Então, se eles estiverem à disposição de participar mais amplamente, eu vou ficar muito satisfeito. Olha, eu vou em você, que não é nem da saúde, nem do exército, nem dos bombeiros. Você que é povo brasileiro. Você já jogou um papel na rua essa semana, você é um porco. E esse é o grande problema. Hoje a Globo, em São Paulo de manhã, mostrando terrenos baldios em São Paulo. Que coisa nojenta. Dá vergonha de ser brasileiro. Nós estamos agora com uma doença seríssima. Se você que joga papel na rua e é um porco declarado publicamente, não modificar o seu hábito, não só parar de jogar papel na rua, se vê lixo, pegar mesmo, nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar numa situação, nós temos 200 milhões de pessoas. Pode acreditar que tem pelo menos 100 milhões de porco nesse país. Porque no mundo não tem um país sujo como o Brasil. Eu não sei aonde vai parar se realmente isso aí a população não tomar uma atitude. É muito triste a atitude do povo brasileiro, que é um dos... Talvez a Bolívia seja mais porca que nós. É duro achar, viu? Eu tive o privilégio de conhecer quase 60 países. Conheço a África, inclusive. Não é suja como o Brasil. Parar com essa imundice brasileira, que é uma pouca vergonha a sujeira da população brasileira. Não sei se você quer falar alguma coisa disso. Não, acho que é verdade. Professor, é o seguinte, eu acho que nós tínhamos 60% das pessoas da nossa população, metade mais ou menos no Brasil, morava na zona rural em 1970. Isso tem 40 anos. E nesses 40 anos veio todo mundo para a cidade. Está todo mundo na área urbana. E aí quem mora na área urbana junto conosco é o Aedes aegypti. E se a gente não cuidar da cidade, da área urbana, de uma maneira adequada, as nossas cidades não vão suportar as coisas que podem acontecer. Então, tem que limpar todo dia a sua casa, cuidar das suas coisas, cuidar do seu terreno. Cuidar da rua, cuidar vai pra rua catar latinha. Porque não é brincadeira. Hoje de manhã, não sei se você viu, teve um rio em São Paulo essa noite que transbordou e abaixou. A quantidade de lixo que essa água que transbordou, que saiu nas margens do rio, a Globo passou hoje de manhã. Uma verdadeira vergonha de ver uma coisa dessa e saber que é no nosso país. É uma vergonha. A sujeira que estava transportando pelo rio. Outro dia uma pessoa passou na cidade e falou assim, olha, eu estava passando, hoje eu olhei dentro de um bueiro, lá dentro do bueiro, devia ser um bueiro grande, tinha um sofá lá, quer dizer, então veja... Tinha colchão hoje, na Globo de manhã, colchão jogado na beira do rio. O poder público limpar a casa de todo mundo, o terreno de todo mundo, limpar a cidade inteira, o próprio poder público, isso não vai acontecer, claro, porque não tem como acontecer. 200 milhões de pessoas, Fernando, como é que vai mexer com isso? Como é que vai mexer com isso? João pergunta, João da Vila Falcão, o mesmo mosquito transmite o Zika, a dengue, o vírus, a Zika vírus e o chikungunya. Podemos pegar essas doenças simultaneamente? As três ao mesmo tempo? É uma possibilidade, pode pegar. Provavelmente vai ser um evento raro, por causa de mecanismos imunológicos cruzados. Provavelmente vai ser um evento raro, mas em tese poderia sim se pegar as três doenças. Agora eu acho que vai ser difícil também ter a circulação tripla, né, de todos os vírus ao mesmo tempo. Pergunta interessante, boa tarde, professor Duro e doutor Fernando. Tenho acompanhado todas as indagações sobre a terrível microcefalia. Tenho uma dúvida, até agora não indagada. Caso a mulher gestante não esteja infectada, mas sim o seu parceiro, pode resultar microcefalia? Não, neste caso não. Se ela não se infectar, não vai resultar em microcefalia. Existe uma hipótese que está sendo avaliada, com evidência muito fraca, se seria possível a transmissão sexual do Zika vírus. Só tem 2 casos descritos no mundo, é uma evidência muito fraca. Então o que se acredita hoje é a transmissão via mosquito. E seja lá como for a transmissão, se ela própria não tiver infecção, se a própria gestante não tiver infecção, é claro que não tem nenhum risco para a criança. Irene dos Camélias, eu tenho plano Unimed, se eu for no SUS ou posto de saúde, eu posso ser atendida normalmente?
Normalmente, o SUS é um sistema universal, todo cidadão morando aqui no território brasileiro, seja brasileiro ou não, inclusive, todo cidadão tem direito ao atendimento pelo SUS. O Luiz Carlos da Bela Vista. Secretário, já tentei ligar várias vezes para a Secretaria da Saúde e Vigilância Ambiental, mas os atendentes transferem de uma para outra. Agora quero falar diretamente ao senhor. Vindo do centro para a Bela Vista, através do viaduto da 13 de Maio, no meio dele tem um braço que sai para a Avenida Nuno de Assis. E bem aquele canto tem uma casa na antiga ferrovia, em frente para os trilhos. E no quintal tem muito acúmulo de lixo reciclável. O Bauru está cheio disso, né, Luiz Carlos? Muito mesmo. Uma alerta, por favor, envie uma equipe ao local. Vou mandar a equipe para lá. Então, cruzamento da Nuno de Assis com a 13 de Maio, né? Ali na área na alça do viaduto ali. Já está anotado aqui, viu? O professor Relvas parabeniza. O Relvas voltou a dar aula, teve doente, Grande mas Relvas. já está, ó. Grande amigo também, grande amigo Famoso Relvas. Relvas, né? Amigo, e eu tenho uma grande admiração por ele. É verdade. Professor Relvas parabeniza a TV Prevê pela presença do médico Fernando Monte e pela prestação de serviço. A Secretaria de Saúde tem feito alertas nas EMEIs de nossa cidade, visto que os pais e as crianças que já moram em lugares mais periféricos poderiam ser grandes multiplicadores. Ah, ele está perguntando se fez, né? Para ajudar na campanha pela limpeza da cidade. Grande Relvas. Um abraço para você. A gente tem feito sim essas campanhas, inclusive nós temos um programa, uma iniciativa que é voltada para as crianças da rede municipal de ensino, que se chama Agentes do Bem, onde eles aprendem a verificar se tem criadouros, eles aprendem inclusive o trabalho de um agente de controle de endemias e vão levar isso para suas casas, multiplicar esses conhecimentos, ajudar na limpeza urbana. Nós estamos formando cidadãos do futuro para tentar ter uma cidade menos suja do que esta que foi descrita aqui muito bem pelo professor Duda. Então nós queremos interferir nisso. Este projeto que a gente faz junto com a Secretaria da Educação, chamado Agentes do Bem, recebeu o ano passado, existe um evento nacional que se chama ExpoEP e que premia as melhores iniciativas nacionais nas determinadas áreas. Nesta área foi premiada a iniciativa de Bauru. Então é uma iniciativa premiada e que tem esta finalidade de levar conteúdo educacional e formação mesmo para as nossas crianças, isto na rede pública municipal. José Mendes, do Jardim Redentor. Do que adianta eu cuidar do meu quintal, se na frente da minha residência existe uma praça pública com um mato de 1 metro de altura, cheio de criadouros de mosquito? A prefeitura só joga a responsabilidade para o cidadão e não faz a sua parte. Vou responder rapidamente para ele, depois eu vou responder com duas coisas. Realmente nós temos que cobrar da prefeitura se ela não fizer. Você está certinho, Zé Mendes. Agora, segundo lugar, você tem que fazer a sua parte. É aquela história da floresta, aquela historinha que a gente conta em sala de aula, a floresta pegando fogo, né? E um beija-flor pegava a aguinha com o biquinho e ia lá, jogava em cima da floresta, Aí o pardal viu aquilo lá e falou: ô beija-flor, para de ser burro, senhor. Você acha que você vai apagar o incêndio da floresta? Ele falou: não, eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu não vou apagar, mas a minha parte eu estou fazendo. É bem isso, viu, Zé Mendes? Nós temos que fazer a nossa parte, né? E até tentar influenciar o monte de porco que tem nesse país. A coisa é por aí mesmo, porque é revoltante. Hoje de manhã eu fiquei revoltado assistindo o Jornal da Globo hoje de manhã. Revoltado. Tanta imundície, sujeira. O que você quer falar para o Zé Mendes? Eu ia falar para o Zé Mendes, primeiro ele está coberto de razão. Se a pessoa fizer a parte dela, e é fundamental que faça, e no entorno não fizerem, é claro que ela continua sob um certo risco. E dizer, eu acho, viu, Zé Mendes, que o poder público tem que ser tratado exatamente como qualquer outro organismo, como as pessoas são tratadas, etc. e tal. Então você pode procurar a secretaria e denunciar, mesmo que seja uma área pública, denunciar que essa área está suja, está com problema. Nós vamos tomar aqui, providência em relação a isso. A TV Prevê fala, o Samuel mostra quase que diariamente as sujeiras que
às vezes o poder público não mexe. O Daniel do Ouro Verde, ele fala, se a população não fizer a sua parte, não adianta o poder público fazer campanha, mutirões de limpeza. Se nós não fizéssemos a nossa parte de manter os terrenos e a nossa casa limpa, agora ele fala o seguinte, tem algum telefone para a população fazer denúncia quando verificar lugares ou terrenos em péssimos estados? Tem. Eu não tenho aqui de cabeça o telefone, mas eu até vou fazer uma coisa, professor, de divulgar de tempos em tempos aqui. Eu vou deixar aqui com a TV para que a TV possa divulgar de tempos em tempos o telefone. Mas se procurar, por exemplo, na internet, lá nos telefones que a secretaria tem um telefone lá onde ela pode fazer denúncias a respeito dos terrenos. O Ticão, que é presidente do PAI, do Viaduto e Região, ele pergunta, quando será inaugurado o posto de saúde do Jardim Jussara? Assim, Ticão, tudo bem? Um abraço também para o Ticão. Assim que a gente consiga contratar pessoas para trabalharem neste local, a limitação para contratação das pessoas é a questão da lei de responsabilidade fiscal. A gente não podia aumentar a nossa folha de pagamento, nós estamos no limite em relação a isso. Então esta é a dificuldade que nós estamos enfrentando para colocar o posto em funcionamento. Estamos tomando todas as providências, vários mecanismos que nós estamos acionando para ver se coloca o posto para funcionar o mais rápido possível. São dois desafios que nós temos. O Jussara, que é um posto que já está pronto há algum tempo, que também precisa funcionar, e o Mendonça Chapadão, mas ambos deverão funcionar no primeiro semestre desse ano. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhores, li o livro A Revolta da Vacina, que fala sobre a varíola no Rio de Janeiro há 100 anos atrás. Depois de um século, ainda hoje, temos lixos abandonados nas ruas e mato alto. É verdade, o que tem de diferente é que naquela época, no começo do século passado, quando aconteceu esse fato, o que existia, tinha a Aedes no Rio de Janeiro e transmitia febre amarela. Então tinha febre amarela urbana, que nós acabamos com febre amarela urbana no nosso país já há bastante tempo. Então isso era um problema seríssimo no Rio de Janeiro. E aí tinha um exército lá do Oswaldo Cruz, esse exército que ele tinha de pessoas que furava a latinha, entrava nas casas, quebrava tudo que era criador e tal, tentava sanear. Agora, o Rio de Janeiro era uma cidade, naquela época, acho que não dava nem metade de Bauru, né? Então, também tem isso, quer dizer, o que tamanho que as cidades ficaram, que eu falei que é esse processo de urbanização. E a revolta, na verdade, naquela época não tinha favela no Rio, estes fenômenos que fizeram surgir as favelas. Foi a reforma do prefeito chamado Pereira Passos. Todo mundo acha que a revolta da vacina tem a ver com Oswaldo Cruz, mas não é que tem a ver com Oswaldo Cruz. A população ficou revoltada, e foi na mesma época que teve vacina, porque o saneamento do prefeito Pereira Passos desalojou todos os cortiços que tinham na área urbana do Rio de Janeiro. Foi quando as pessoas foram morar nos morros e foi a origem das favelas brasileiras. O Marivaldo aqui, ó. Marivaldo pergunta. Boa tarde ao meu querido professor Duda e Fernando Monte. Enquanto não mexer no bolso da população, a epidemia de dengue não vai ser resolvida. Sugestão, estruturar uma multa caso seja encontrado o foco da dengue. O poder público dará 10 dias para resolver o problema e o agente voltar ao local se persistir a multa dobra e assim consecutivamente. Mas, sabe, Marivaldo, é tanto porco que não tem jeito de ter uma fiscalização para isso. Ou os meios de comunicação cumprem o seu papel, o poder público cumpre o seu papel. Eu acho assim, ó, dengue, zika vírus é problema de comunicação. Esse povo tem que parar de ser porco e se educar. Quer dizer, agora, não adianta ficar multando, vai multar 100 milhões de pessoas. Eu calculo que metade do país é de porco. Entendeu? Né? E vou te contar, hein, a molecada nova, ou que está em escola, e você pegar moleque de 16 anos para baixo, não joga papel na rua. Tanto as escolas públicas como as privadas, não deixa pai avançar sinal com o sinal vermelho. A molecadinha está muito... Quem joga papel na rua é pessoa de mais de 25 anos, viu, Marivaldo?
Pode acreditar nisso, viu? Que já se habituou. Agora, também tem outra coisa, viu, Marivaldo? E eu já falei isso pro Rodrigo aqui, né? Porque eu ponho, os caras quebram. Bauru não tem lixeira. Eu acho que isso daí é uma responsabilidade do prefeito muito grande. Bauru não tem. Falei pro Rodrigo aqui no ar outro dia. Ele falou, mas Duda, põe... E é verdade, põe nego quebra mesmo, nego quebra telefone, nego se quebra encheu tudo. de lixeira ali na Getúlio Vargas, ali Eu lembro, passeio não tem mais nenhuma. Quebraram tudo. Quebraram tudo. Esse é. Ó. Então eu acho que o nosso papel é... A gente tem um padrão civilizatório ainda que está deixando a desejar, né, professor? Muito, muito. É lamentável isso, é lamentável. Agora, na questão do Marivaldo, essa legislação já existe, viu, Marivaldo? Você tem uma multa, na recorrência essa multa aumenta, e mais do que isso. Foi feita uma legislação, inclusive o vereador Faria Neto participou intensamente desse processo, nós fizemos uma unificação das legislações municipais, além da multa que existe, para onde tem uma condição adversa, nós temos um outro recurso que é a prefeitura ir lá e limpar o terreno. E aí ela pode cobrar dessa limpeza até 5% do valor venal do imóvel. Então são valores bastante altos e tudo mais. O problema é o seguinte, parece que é fácil aplicar isso, mas não é fácil. Você tem muita área que tem ocupação de poceiro, você não espólio de vários herdeiros de muito tempo, você não detecta direito quem é o proprietário, então você não consegue facilmente multar aquela pessoa. E a questão de limpeza, nós não temos nem estrutura, nem na área privada para mobilizar, para limpar a cidade de uma hora para outra. Entendeu? Então, mesmo tendo esses dispositivos, eles existem, e eu concordo plenamente com você, acho que é um caminho, é uma das vias de solução disso, mas mesmo assim tem uma dificuldade bastante grande de aplicar isso. Se as pessoas não adquirirem a consciência de que este é um problema de todos nós, todo mundo, é difícil a gente controlar. Tem gente revoltada, que tem várias perguntas, eu vou ler mais essa do Euclides, que ele fala isso. É uma falta de vergonha na cara quem joga luxo na rua, deveria ser multado na hora pelo fiscal. O problema é achar tanto fiscal assim, Euclides. Sem perdão ou prazo pela prefeitura. Você vê, né? Quem se cuida, claro, é uma coisa que não tem sentido. Fernando, na sua opinião, onde que nós vamos parar com isso? Bom, professor, se a gente não tomar as precauções, não mudar o ritmo das coisas, por exemplo, Zika vírus é um vírus que veio para ficar entre nós. Recentemente houve uma fala até do ministro da Saúde, que era, então as pessoas iam pegar e iam ficar imunizadas, ninguém sabe isso, esse é um conhecimento que nós não temos ainda. Se dá imunidade permanente ou não. Pode ser que a pessoa possa ter Zika vírus durante várias vezes na vida. Há várias doenças infecciosas que podem se repetir. Então nós não sabemos se tem imunidade permanente. Se for uma situação desse tipo, e a gente não acabar com a Aedes, nós vamos ficar tendo infecção por Zika vírus, vai ficar tendo gestante pegando o Zika vírus, vai continuar nascendo criança com microcefalia. Veja, é uma situação que é difícil a gente superar. A mesma coisa com relação à dengue. E dengue, na medida que vai ocorrendo mais casos, vai tendo mais epidemia, vai tendo cada vez maior quantidade de formas graves. Então, conforme vai acontecendo, vai tendo cada vez mais gente morrendo por causa de dengue. Então, o problema é um problema de gravidade bastante grande. Eu acho que nós estamos fazendo agora uma mobilização mais abrangente da sociedade. Eu espero isso, professor, que deixem de achar que infestação por Aedes aegypti é um problema da área da saúde. Claro que é um problema nosso, também, mas não é só nosso. É de educação. Tem um problema de lixo envolvido nisso, tem um problema das condições urbanas envolvido nisso, tem várias coisas que a gente vai ter que lidar para conseguir superar esse tipo de situação. O que você quer colocar mais para a nossa população, Fernando? Professor, agradecer essa oportunidade, eu acho que o ano 2016 está começando aí, acho que há vários desafios para a gente cumprir, desafios que vêm junto com uma crise econômica bastante grande. Eu estou muito preocupado com as nossas possibilidades de recursos para a área da saúde, mas nós estamos aí para continuar. Hora horrível, né? Horrível. País sem dinheiro. Continuar brigando, né? Vamos continuar brigando para ter uma saúde de melhor qualidade para a nossa gente.
Fernando, obrigado pela Professor, presença. sempre um prazer, viu? Deixa, hoje, essa daí fui eu que fiz. Decretei o Brasil o país mais porco do mundo. Se eu estou errando, deve ter uns 2, 3 mais porco que nós. Como tem 300 e tantos países no mundo, eu quase que eu acertei 100%, né? Deve ter uns 2, 3 aí mais porco que nós. A Bolívia é mais imunda, dá até nojo da Bolívia quando você vai lá, inclusive. Mas hoje, isso daí não é o Duda que decretou, ó. O Brasil é primeiro lugar no mundo em assassinatos. Saiu hoje, a Organização Mundial da Saúde soltou. Primeiro lugar do mundo em assassinato. E aqui eles acham que o controle de arma resolve isso, né? Nós somos o primeiro do mundo em assassinato. Os Estados Unidos, que é liberado arma lá, exagero, né? Qualquer um compra arma, agora que eles vão tomar atitudes de realmente regulamentar a compra de armas, é o 9º. Nós somos primeiro do mundo, né? É uma vergonha isso daí para nós. Porque para o bandido é uma beleza, o bandido aborda qualquer um porque tem certeza que ninguém tem arma. A população civil está desarmada, o cara vai aqui no Paraguai, ele compra escopeta, metralhadora, vê se ele precisa roubar a arma para ter arma. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Acho que nós somos também campeão da lepra, né? Acho que é o primeiro país de lepra do mundo. Em coeficiente, não é em número de casos, porque a Índia tem uma população extraordinariamente grande. Mas em porcentagem. Mas em porcentualmente é. O Brasil ganha. Nós estamos aquela na região frente. do Amazonas. Tem muito, região norte do país. Região norte do país. Tem muita caso. Maravilha, né? E nós que tínhamos, era um exemplo para o mundo, o tratamento de aidético no Brasil, que a AIDS é como a dengue, o Zika vírus, é educação. Se você usar camisinha, você não pega AIDS, né? A AIDS, a contaminação diminui no mundo inteiro. No Brasil aumentou. Aumentou. Olha, e parabéns, especialmente Brasil, entre jovens. né? Parabéns. Hoje é dia de falar mal. Amanhã eu venho falar mal bem do Brasil aqui. Tchau. Muito bom, professor. Pouca vergonha.